Sejam muito bem-vindos ao canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor Gonçalves e no vídeo de hoje nós vamos reagir ao Lúcio Farias, que disse para nós católicos que devemos agradecer a Reforma Protestante por acreditarmos que Cristo está verdadeiramente presente nos elementos da Eucaristia. Bom, já queria convidar você para curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever, assinar ali as notificações para que você receba nossos conteúdos em primeira mão. E pedir encarecidamente que nos ajude, curta esse vídeo, compartilhe. É muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é um bom conteúdo e que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? A gente sabe que quanto mais pessoas verem esse conteúdo, mais pessoas serão alcançadas pela verdade da fé católica, tá bom? Então, depois da vinheta, nós vamos devidamente aqui responder ao irmão Lúcio. Bom, pessoal, já estamos aqui com o vídeo do Lúcio. Vou dar play aqui e acho que vou deixar ele falar e depois a gente faz as devidas considerações. O protestante acha que na ceia dele Jesus não está. A ceia protestante não vale nada, porque não tem padre e não tem sacerdote ordenado. Porque lá não tem padre, não tem sacerdote ordenado. Então aquilo não vale nada. Porque na ceia dele Jesus não está presente. Aquilo é pão e suco de uva. E era só isso que tinha na ceia de Cristo: pão e vinho. E se os... Lúcio, aqui, só para vocês entenderem, nós realmente não reconhecemos a ceia dos protestantes, né? Para nós, realmente, aquele ali é um piquenique, né? Um pão, um vinho, nem vinho é, nem é um suco de uva ali, né? Então, para a maioria dos protestantes, nem mesmo eles creem na presença de Cristo ali nos elementos. Então, para nós católicos, aquilo ali realmente é um teatro, é um simbolismo total, né? Como eles mesmos pregam, né? O que acontece de forma diferente, por exemplo, com uma igreja ortodoxa. Na igreja católica, apesar de não estar em comunhão com a igreja ortodoxa, né? A igreja católica ensina que, em caso de necessidade, nós podemos sim comungar com os elementos ali da igreja ortodoxa, porque ali tem a presença real, né? Tem um sacramento devidamente e validamente realizado, né? O sacramento da Eucaristia, porque lá tem a sucessão apostólica, né? Lá foi mantida a sucessão apostólica, o que não aconteceu dentro do movimento protestante, que teve uma ruptura completa aí com a Igreja Católica, tá? Então, realmente, para nós, ali é simplesmente algo totalmente vazio ali para nós. O senhor acredita que a hóstia e o vinho da Igreja Católica é o corpo e o sangue de Cristo literal, o senhor tem que agradecer ao protestantismo. Eu não sei de onde Como é que é? Explica-se para nós, Lúcio. tirar essa história que o sangue e o corpo de Cristo na Eucaristia é literal. A gente tirou das próprias palavras do Cristo, das próprias palavras do apóstolo João, em João 6, e das próprias palavras de Paulo, em Coríntios 11, 1 Coríntios 11. E também da esmagadora realidade da tradição apostólica. Todas as igrejas fundadas por um apóstolo creem desta forma. Todas. Brincadeira, eu sei, você está aí querendo dizer. Todos nós sabemos que Cristo, antes do seu martírio, reuniu seus discípulos em uma grande ceia e ordenou que continuássemos com essa ceia em memória dele até que ele volte. Só a palavra de Cristo já é o suficiente para dizer que a ceia é um memorial. Fazer isto em memória de mim. E após E por que, Lúcio, quando Cristo pega o pão e fala, isto é meu corpo, a palavra de Cristo não é suficiente para vocês? a morte dos apóstolos, a igreja primitiva deu continuidade com a ceia do Senhor, fazendo necessário 3 elementos: pão, vinho e a presença de Cristo. Tanto é que Agostinho de Não, a sucessão apostólica não coloca 3 elementos, tá? Isso é um erro, são 2 elementos e Cristo está presente verdadeiramente nesses elementos. É isso que a gente chama de presença real. É o corpo de Cristo e o sangue de Cristo se fazendo verdadeiramente presente naqueles elementos, que é o pão e o vinho. Isso é a presença de Cristo na Eucaristia. Não é um terceiro elemento.
ou Santo Agostinho, um dos maiores pensadores para a Igreja Católica, disse que devemos comer e beber a sua carne, mas de uma maneira espiritual. Pois quem come a tua carne e bebe o teu sangue tem vida eterna. A Igreja Católica, por muitas vezes, usa Agostinho para fundamentar os seus ensinamentos. Um exemplo clássico é o pecado original, mas ignora a exegese clara do seu estimado santo. Ele foi categórico em afirmar que a Eucaristia não deve ser entendida como uma transformação literal dos elementos, mas como um ato espiritual de fé. Só acredita em Agostinho para o que convém, mas nem sempre. Primeiro, Lúcio, que você está totalmente errado em afirmar que Agostinho não cria na presença real de Cristo na Eucaristia, tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Mas isso demonstra claramente que você também não compreende qual que é a ordem e hierarquia doutrinária para os católicos, né? Santo Agostinho pode ter contribuído imensamente dentro da teologia católica, e ele o fez. Mas se Santo Agostinho chegar para a gente e falar que Cristo não é Deus, a gente não pode concordar com ele, né? Então existe aquilo, né, que é ordenado, né, para nós crermos. Para nós, um santo ele não é infalível naquilo que ele ensina. O magistério é. Então, o magistério, que é a união de todos os bispos de todos os tempos, com todos os papas de todos os tempos, este sim é infalível. Então, nós acreditamos no que o magistério diz, né? E é claro que em certos momentos o magistério vai concordar com o que um santo diz, mesmo não tendo a necessidade de concordar com tudo aquilo que ele ensina, porque o santo pode ensinar algo errado, algo que ele compreendeu mal, e que o magistério, na sua infalibilidade, vai dizer aquilo que é verdade ou não. Tá certo? Isso aconteceu, se não me engano, com Orígenes, né? Orígenes, ele ensina o que a alma ela é pré-existente ao corpo humano, né? Isso foi um ensinamento que foi negado aí de Orígenes, tá bom? Então, preste atenção. Existe essa hierarquia das questões. Então, nós podemos, sim, concordar com Santo Agostinho naquilo em que ele concorda com o magistério, e podemos não concordar com Agostinho com aquilo que ele não concorda com o magistério, tá? Não quer dizer que isso aconteceu, tá, pessoal? Só estou dizendo que isso é o que nós, católicos, defendemos e acreditamos. É muito claro. Sempre foi assim. Até 1545, a Igreja seguia o entendimento de Agostinho. E o que é que acontece por volta do ano de 1500? A Reforma Protestante. Isso aqui é totalmente mentira. Falar que a Igreja Católica acreditava, até a Reforma Protestante, numa presença simbólica, numa presença memorial ou espiritual de Cristo na Eucaristia. Isso eu vou mostrar também, comparando todas as igrejas apostólicas, né, da forma como ela crê. Protestante, onde Lutero e os reformadores desafiaram algumas doutrinas da Igreja Católica. Mas concernente à Eucaristia, Lutero acreditava do jeito que Cristo disse, fazer isso em memória de mim, do jeito que Agostinho disse, não é literal, mas a Mais um erro. Lutero acreditava sim na presença real de Cristo nos elementos, conforme ensina a Igreja Católica hoje. É claro que Lutero não vai crer na transubstanciação, que é uma outra questão, né, que é a explicação da forma como acontece essa presença real. Mas que os elementos se transformam no corpo e sangue de Cristo, Lutero também cria. A Igreja preferiu jogar fora 1500 anos de crença, os ensinamentos de Agostinho, a permanecer crendo na mesma coisa que Lutero cria. E em 1545 surge o pacote contra a Reforma e o Concílio de Trento. E naquele momento a Igreja ressuscitou uma ideia de Tomás de Aquino do século XIII e disse: a partir de hoje. Meu Deus, olha o tanto que ele é incoerente. Como, então, ele mesmo falou, né? É uma crença de São Tomás de Aquino do século XIII. Como que, então, até 1500 a igreja cria de uma forma diferente? Sim, no século XIII, São Tomás de Aquino já estava explicando a forma como a igreja cria. Se não me engano, é no século XI que é dogmatizada a transubstanciação, que é uma explicação da presença real. Já é, tipo assim, já é o segundo passo, tá? Então, Lúcio, o senhor tá totalmente fora aqui do que você tá falando, cara. O senhor não acertou nada. Talvez aqui deve ter acertado só o ano do Concílio de Trento, que foi 1545. Hoje acreditamos que o sangue e o corpo de Cristo é literal. Então, se você acredita que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo vivo, agradeça ao protestantismo. Meu Deus, isso aqui foi o maior show de horrores
que eu já vi dentro... desde que eu abri o canal, tá? Esse aqui foi o pior de todos que eu já vi até hoje. Vamos aqui, pessoal, responder devidamente ao Lúcio, né? Com citações, explicações bem fundamentadas. Vamos lá, pessoal. No sermão 227 sobre a Eucaristia, né, de Santo Agostinho, vamos ver o que ele diz aqui, né? Ó. É um sermão para os recém-batizados, tá? Ou seja, para aquelas pessoas que vão começar a ter contato com a Eucaristia. Olha o que ele diz. Eu não esqueci meu compromisso. A vocês que acabam de ser batizados, eu prometi um sermão sobre o sacramento da mesa sagrada. Sacramento que vocês contemplam neste exato momento e do qual vocês participaram na última noite. Vocês devem conhecer, de fato, o que vocês receberam, o que receberão e o que devem receber a cada dia. Né? Como Cristo diz, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Este pão, então, que vocês veem sobre o altar, uma vez santificado pela palavra de Deus, é o corpo de Cristo. Uma vez santificado pela palavra de Deus, ou seja, após a oração eucarística, após a consagração do pão, aquilo se torna o corpo de Cristo. Este cálice, ou melhor, o que contém neste cálice, uma vez santificado também pela palavra de Deus, é o sangue de Cristo. E Cristo, nosso Senhor, quis com isso propor à nossa veração seu próprio corpo e o sangue que ele derramou a nosso favor para a remissão dos pecados. Então, quis Santo Agostinho, sermão 227 sobre a Eucaristia. Neste outro sermão aqui, sermão 272 sobre a Eucaristia, Santo Agostinho vai dizer o seguinte: o que vocês veem, então? Um pão e um cálice, né? Falando ali sobre os elementos no altar. Os próprios olhos de vocês são garantia disso, ou seja, eles estão vendo ali pão e vinho. Mas, já que a fé de vocês pede para ser instruída, este pão é o corpo de Cristo e o vinho que está neste cálice é seu sangue. Então, apesar de você ver pão e você vinho, você precisa entender pela fé que é o corpo de Cristo e é o sangue de Cristo. Ele vai complementar aqui essa verdade em poucas palavras. Esta é a verdade em poucas palavras. E isto é o suficiente para a fé. Perfeito? Então, Santo Agostinho, né, no seu sermão 227, né? 227 e 272, deixa claro que cria na presença real que os elementos se transformavam verdadeiramente no corpo e sangue de Cristo. Tá bom? Para não ficar, né, só nas minhas palavras, a gente tem essa passagem aqui, ó, que eu peguei e traduzi do livro que fala sobre as crenças do cristianismo, né, ó, doutrinas do cristianismo primitivo, do Kelly. Kelly, se não me engano, ele é um protestante, né? O que ele vai dizer aqui? Eu traduzi aqui para ficar mais fácil para todo mundo, ó. O argumento aqui, no entanto, pressupõe a distinção feita por Agostinho entre um sacramento como um sinal e a realidade do sacramento, conforme mencionado anteriormente, né, que é basicamente aquela citação que o Lúcio trouxe, né, de que Agostinho cria uma presença espiritual, uma alimentação espiritual. Né? Considerados como objetos físicos e fenomenais, o pão e o vinho são propriamente sinais do corpo e do sangue de Cristo. Presta atenção, considerado como objetos físicos, ou seja, o pão e o vinho são sinais do corpo de Cristo. Na igreja primitiva, eles consideravam o pão e acontece isso até hoje, né? Eles consideravam que o pão e o vinho eram sinais do corpo e do sangue de Cristo até o momento anterior à consagração. Né? Então, aquilo ali aponta para o corpo e o sangue de Cristo. Mas depois da consagração, aquilo se torna o corpo e o sangue de Cristo. Né? Vamos continuar lendo aqui, ó. Se convencionalmente são designados como seu corpo e sangue, deve-se admitir que não são de maneira direta, mas de certo modo. Por outro lado, né, na Eucaristia, a Eucaristia o quê? É os elementos pós-consagração. Há tanto aquilo que se vê quanto aquilo que se crê. Ou seja, existe ali tanto o pão quanto o vinho. Né? Há o objeto físico da percepção e o objeto espiritual apreendido pela fé, sendo este último que nutre a alma. Mesmo na passagem citada, a linguagem de Agostinho é plenamente consistente com seu reconhecimento da realidade e da presença atual, né? Na verdade, a presença real aqui, a tradução aqui
ficou um pouco fora da presença real do sacramento. Ou seja, mesmo com a passagem citada, a linguagem de Agostinho é plenamente consistente com seu reconhecimento da realidade e da presença real do sacramento. Né? Isso aqui é um próprio protestante falando. Tá? Segundo ponto, né? Ele disse que a igreja abandonou 1500 anos de crença, que ela teve a necessidade de fazer isso porque Lutero cria da mesma forma que Agostinho cria. A gente já viu que Agostinho não cria da forma como ele diz. Agora vamos ver, será que Lutero cria também dessa forma? Estamos aqui, esse aqui é o Catecismo Maior de Lutero, tá? Estamos na seção sobre o sacramento do altar. Eu traduzi aqui a página pelo Google aqui mesmo, tá? Vamos aqui, ó. Ora, o que é o sacramento do altar? Resposta: é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro e sob o pão e o vinho que nós cristãos somos ordenados pela palavra de Cristo a comer e beber. Então Lutero, ele acreditava, né, que o sacramento do altar, o pão e o vinho, são o corpo e sangue de Cristo dentro dos elementos e sob os elementos. Isso aqui depois foi comumente chamado de consubstanciação, tá? Mais aqui para baixo, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Portanto, também é conversa vã quando dizem que o corpo e o sangue de Cristo não são dados e derramados por nós na ceia do Senhor. É conversa vã quando dizem que o corpo e o sangue de Cristo não são dados e derramados por nós na ceia do Senhor, tá? Isso aqui, Catecismo Maior de Lutero. Perfeito? Lúcio também cometeu um outro erro histórico em dizer que a igreja sempre creu da forma como Agostinho cria, né? Da forma como Lutero cria, da forma como Cristo diz, segundo as palavras de Lúcio, que era de forma memorial. Vamos ver se é assim mesmo, tá? A gente já percebe, a gente já sabe que a Igreja Católica crê na presença real de Cristo. Perfeito? Vamos ver aqui, ó. Estou aqui no site da Igreja Ortodoxa Russa, tá? Departamento das Relações Externas. Essa igreja que não está em comunhão com a Igreja Romana desde 1054. A Igreja Ortodoxa, ela é uma igreja também fundada pelos apóstolos. Né? São 3 grandes grupos, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, que é todo o Ocidente, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Ortodoxa Oriental. Né? Acho que é isso mesmo. Né? Que são as não calcedonianas. Todo esse grupo de igrejas, eles estavam em comunhão até o século V, né? Depois teve a separação ali das igrejas orientais. Depois de 1054 teve o grande cisma da igreja do Ocidente com a igreja do Oriente. Tá? Então vamos ver aqui como a igreja russa, né, ortodoxa russa, compreende a Eucaristia. Né? Olha o que eles vão falar. Os católicos ortodoxos não estão unidos na Eucaristia, mas estão unidos na convicção de que no pão e no vinho eucarísticos, após a sua consagração, não temos apenas a presença simbólica de Cristo, mas sua presença plena e real. Olha que interessante, né? Vamos lá para a igreja não calcedoniana, o sacramento da Sagrada Eucaristia. Os santos padres da igreja siríaca deixa eu traduzir aqui, pessoal, para ficar mais fácil. Não tem inglês assim, né? Os santos padres da igreja siríaca deram esses nomes a este sacramento, significando o profundo mistério do pão e do vinho, identificados com nossa natureza humana, tornando-se o corpo e o sangue de nosso Senhor de uma maneira não compreensível aos sentidos humanos externos. Tornando-se o corpo e o sangue de nosso Senhor. Então é isso, pessoal. Acredito que tenha ficado bem claro, tenha ficado bem fácil de entender, né? O Lúcio, ele não acertou em nada, né? Mas espero que ele continue estudando e que, vendo a verdadeira fé, né? Vendo como os pais criam, como os apóstolos ensinaram, como Cristo diz, e se torne católico, né? Vamos rezar pela alma aí do Lúcio, né? E eu já quero convidar você novamente, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ajude meu canal a crescer, né? Eu
Não podia estar matando, podia estar roubando, mas estou aqui ajudando vocês a fortalecer a fé de vocês na verdadeira fé, que é a fé da Igreja Católica Romana. Tá bom? Fica com Deus, salve Maria e viva Cristo Rei.